Se você acorda cansada, esquece coisas simples do dia a dia, como onde será que eu deixei as chaves do carro? E acha que tomar café vai te dar ânimo? Esse vídeo é para você, porque hoje eu vou te mostrar como construir uma casa, a sua casa. E eu não estou falando de casa, nem de engenharia. Pois é. Oi, para quem não me conhece, eu sou Andréia Bento, analista comportamental para longevidade e este é o Simples Fique, um canal que ajuda você a entender a sua mente para simplificar a sua vida sempre de um jeito leve. Por aqui eu falo sobre comportamento, autoconhecimento, mentalidade estoica, blindada, né? E bem-estar. E se você gosta desses assuntos, já se inscreve no canal, deixa seu like, pois isso me ajuda bastante. E ativa as notificações para ser avisada sempre que eu trouxer um vídeo novo por aqui. E toda semana tem vídeo novo, tá? Combinado? Agora eu vou te mostrar os 6 alicerces para você construir a casa perfeita para você ter uma vida longa e próspera, como diria o senhor Spock na Jornada das Estrelas. E a gente sabe que não se começa a construir uma casa pelo telhado, né? A gente começa pela base, pelos alicerces ou fundações, que são considerados a parte mais importante de uma casa, porque eles constituem a estrutura, né, principal que garante ali a segurança, a estabilidade, a durabilidade. E sem os alicerces sólidos, qualquer ventinho pode derrubar tudo. E se você está achando que essa analogia da casa que eu estou trazendo aqui é só sobre corpo, se enganou. É sobre a sua vida. Seu corpo é sim um dos alicerces mais importantes, porém, se qualquer um dos outros estiver fraco, deficiente, a casa pode até não desabar, mas com certeza ela vai ficar com rachaduras, com a estrutura abalada. Pois é. Assim, é fundamental que você entenda que mais importante que viver muitos anos é saber como você vai viver esse tempo. Porque se mesmo aos 40, 45, você ainda troca horas do seu sono pela TV, pelo celular, você pula refeições, fuma, é sedentária, se estressa com tudo, saiba que seus alicerces já estão bem capengas, tá? Porém, é possível sim adotar uma mentalidade blindada e hábitos que te ajudem a manter a vitalidade e funcionalidade ao longo dos anos. E é isso que eu vou te explicar aqui. Como se tornar uma velhinha ativa, independente e de bem com a vida. Alicerce 1. Seu corpo. Ele é como a estrutura física da sua casa. É dentro dele que está a sua vida, seu espírito, sua alma, e precisa ser bem cuidado. E aqui eu não estou falando de estética, eu estou falando de funcionalidade. E para construir bem essa parte da casa, você precisa de nutrição, sono de qualidade, exercícios físicos, hidratação e suplementação quando necessário, pois sem essa base forte, a estrutura da vida desmorona com a idade. Não tem como, né? A gente não está ficando mais nova. Por isso é importante que você faça o básico bem feito e prefira alimentos de verdade, aqueles, né, que vêm da terra, do pasto, da granja, dos rios, dos mares, legumes, frutas, verduras, cereais integrais, grãos, leguminosas, carnes magras, aves, peixes, enfim. Esses alimentos que protegem seu corpo, reduzem diversas inflamações, melhoram seu microbioma intestinal e protegem seu cérebro. E, obviamente, evite o máximo possível os ultraprocessados, pois além de corantes, realçadores de sabor e conservantes, eles ainda têm enormes quantidades de açúcar, sal, gordura saturada, o que os torna hiperpalatáveis, mas faz seu cérebro querer quantidades maiores. Contudo, faz um mal danado. Eu sei que tem gente que consome esse tipo de alimento industrializado porque eles são mais baratos, são mais práticos. Porém, vale lembrar que esse tipo de alimento é cheio de aditivos químicos que só causam inflamações crônicas, elevam as chances de desenvolver diabetes, contribuem para o desenvolvimento de doenças cardíacas, demência e, pasme, aumentam em até 34% o risco de morte prematura, de acordo com um estudo publicado no British Medical Journal em 2024.
Eu não sou radical em nada. Eu defendo que tudo são escolhas, mas cada escolha traz junto uma consequência. O que você escolhe colocar dentro do seu corpo hoje vai definir como esse alicerce estará daqui a 10, 15 anos. Outro ponto importante desse alicerce chamado corpo: hidratação. Gente, precisa beber água. Eu já disse isso em outro vídeo, não sei se eu vou deixar o card aqui ou aqui, mas dá uma olhada depois. O nosso corpo é basicamente feito de água. E para manter todas as engrenagens aqui dentro funcionando, a gente precisa, em média, de 2 a 3 litros de água por dia. Além de comida de verdade e água, o seu corpo também precisa de movimento, né, criatura? Afinal, você precisa manter sua massa muscular, seu equilíbrio, mobilidade, densidade óssea. A sarcopenia, por exemplo, que é a perda da massa muscular, começa por volta dos 30, 35 anos. Não é lá nos 70, não. Ela só acelera depois dos 50, quando a mulher entra na menopausa. Por isso, exercícios de força, como musculação, calistenia, são imprescindíveis. Ah, mas eu não gosto de musculação, André, acho chato. Eu também. Mas somos adultas. E eu não sei você, mas eu quero ser uma velhinha funcional e ativa. Ou seja, mesmo não gostando, eu dou um jeito de tornar agradável o meu tempo na musculação. Como eu disse há pouco, são escolhas. Tem mulher que escolhe ficar no celular até tarde da noite, sacrificando horas preciosas do sono. Isso é péssimo para o seu corpo, pois enquanto você dorme, ele entra num modo intensivo de manutenção, pois é durante o sono que o corpo limpa as toxinas, organiza as memórias, melhora a imunidade, regenera suas células, dá um jeito ali nos seus hormônios e muito mais. Na descrição eu deixei todos os links e indicações dos estudos que eu pesquisei para trazer esses dados aqui para você, caso você tenha interesse e queira se aprofundar depois no tema. E para fechar esse alicerce chamado corpo, eu trago também a importância da suplementação para garantir a saúde do corpo, do cérebro, principalmente para quem já passou dos 40 anos. Porque a partir dessa idade, muitas mulheres entram na perimenopausa, passam pela menopausa, quando é um momento da nossa vida onde ocorrem mudanças hormonais significativas e acaba aumentando as nossas carências nutricionais porque o metabolismo muda um pouco. De um modo geral, a gente precisa de vitamina D, ômega 3, magnésio, coenzima Q10, vitamina B12 e aumentar a ingestão de proteína. Mas, antes de sair correndo para a farmácia mais próxima, presta atenção aqui. Consulta um nutricionista ou um nutrólogo para saber quais suplementos e em que quantidade o seu corpo está precisando. Não é só sair correndo na farmácia mais próxima, pegar qualquer potinho bonito, trazer para casa e começar a tomar. Beleza? Segundo alicerce, sua mente. Na estrutura da casa, encare a mente como um sistema elétrico que precisa estar bem conectado para não haver risco de curto-circuito. Toda casa precisa de energia elétrica circulando bem, pois se a fiação estiver sobrecarregada, com estresse crônico, ansiedade, falta de descanso mental, pensamento acelerado, por exemplo, já já você vai ter que apagar o incêndio causado por algum curto-circuito aí. Para evitar qualquer fiozinho desencapado, eu sugiro que você considere adotar alguma prática de manutenção, como a meditação ou um hobby manual. Ambos são excelentes para desacelerar, silenciar a mente, gerenciar o estresse diário. Eu gosto muito de meditar e já pratico isso há alguns anos. Para mim é um ótimo método de autoconhecimento de verdade. Tanto que existem vários estudos comprovando os benefícios da meditação. Um deles, publicado na JAMA Internal Medicine, mostrou que a meditação do tipo Mindfulness reduz em até 60% a ansiedade, diminui os sintomas depressivos, melhora a insônia e a qualidade de vida de um modo geral, como um todo. Porque o nosso cérebro ele precisa de silêncio tanto quanto o nosso corpo precisa de alimento. Por isso, além de meditar, eu costumo usar lápis de cor para colorir esse tipo de livro aqui que eu vou te mostrar. Deixa eu pegar aqui. Vai. Parece bobo, né? Mas isso ajuda bastante. E você, costuma fazer o que para diminuir o barulho mental? Comenta aqui embaixo para eu saber. Assim a gente pode trocar uma ideia depois.
Terceiro alicerce, seu espírito. Ele é como a luz natural que entra pelas janelas da sua casa. Uma casa sem luz natural é meio fria, sem vida. Dá para viver ali? Sim, mas é triste, né? Sufocante, enfim. Por isso, praticar a gratidão, fortalecer sua fé, aumentar a sua conexão espiritual, são janelas que vão deixar essa luz entrar. Se você vive só no automático, sem nenhum tipo de conexão com algo maior do que você mesma, acaba ficando meio vazia por dentro, entende? E esse vazio pode te adoecer, de verdade. O assunto é tão sério que até a ciência entende a importância da espiritualidade. Um artigo publicado na Revista Brasileira de Neurologia afirmou que a espiritualidade na saúde é fundamental para o bem-estar emocional, qualidade de vida e para o enfrentamento até de doenças crônicas, ou seja, nem só de pão vive o homem. E o quarto alicerce dessa nossa construção depende de outras pessoas. Eu estou falando da sua vida social. Ela é como as portas da sua casa e você decide quem entra, quem sai, quem fica, quem vai. Relacionamentos de qualidade são portas que se abrem para a vida, para a troca, para a alegria. O ser humano é social, desde sempre, pois viver em grupo garantia a sua sobrevivência. Claro, precisamos de momentos sozinhos? Precisamos, mas a solidão crônica não é saudável, pois ela aumenta o risco de morte prematura em 50%, segundo um estudo da Brigham Young University, que analisou 148 pesquisas com mais de 300 mil pessoas. 50%, pequena borboleta. É bolinho não. E não, ter seguidores em redes sociais não é a mesma coisa que interação social. A gente precisa conviver de fato. Relação de qualidade, sabe? Com gente de verdade. Aquelas pessoas que te preenchem e não te enchem nem te esgota. É esse tipo de relação que eu estou falando. Agora, tem uma coisa: nenhum desses 4 alicerces que eu mencionei podem ser construídos sem dinheiro. Sim, grana, money, din-din, bufunfa, nosso quinto pilar. Porque não adianta ter o melhor projeto do mundo para construir essa casa se você não tem como bancar a obra. E acredite, muitos não têm. Tanto que, segundo uma pesquisa de 2024 do Instituto Locomotiva, 60% dos brasileiros não têm reserva financeira para aposentadoria. Entre as pessoas de menor renda, o número sobe para 78%. Saber construir a sua saúde financeira é fundamental, pois ela é que vai pagar pela comida de verdade, pela academia, pelo pilates, pela terapia, pelas viagens, etc, etc. Por isso, se você só conta com seu salário, eu sugiro fortemente que comece agora a estudar sobre finanças pessoais, porque tudo bem que o dinheiro não compra felicidade, ok, mas ele garante segurança para desfrutar de uma vida longa e saudável, correto? Por fim, o sexto alicerce e talvez o mais importante na minha humilde opinião é o propósito. Embora eu não goste muito dessa palavra, porque eu prefiro usar o termo japonês que é Ikigai, que é aquilo que te faz levantar da cama todos os dias com vontade de viver. Ou seja, por que você está construindo essa casa chamada longevidade? Por que você quer uma vida longa? Para criar memórias? Para trabalhar? Para descansar? Para deixar um legado? Não importa. Sem um propósito claro, você constrói por construir. Ou, pior, nem vai se preocupar com os alicerces. Você precisa encontrar o seu Ikigai para continuar cuidando da casa depois de construída. Eita, explica melhor, Andréia. Não entendi esse negócio de Ikigai. Como é que eu encontro o meu? De um modo geral, é bem simples, porque o conceito de Ikigai nada mais é do que a interseção de 4 elementos. O que você ama fazer, o que você faz bem, o que o mundo precisa e pelo que você pode ser paga. Como que encontra o seu? Olhando para dentro de si, fazendo algumas perguntas. Perguntas simples, como: o que você gostava de fazer quando criança? Ou o que te faz perder a noção do tempo hoje?
Quais habilidades são naturais para você e que todo mundo admira? Tenha em mente que propósito, o Ikigai, ele não é estático, ele pode evoluir e mudar ao longo da vida. Vai exigir ali um pouco de adaptação da sua parte, mas você consegue, né? Também não precisa ser algo grandioso, pode ser um hobby, pode ser cuidar da família, ou atividades cotidianas, como cuidar de uma planta ou das plantas, por exemplo, manter um jardim, as coisas que te trazem alegria verdadeira, genuína. E olha que interessante, na ilha de Okinawa, no Japão, uma das Blue Zones do mundo, eu falei sobre isso no vídeo anterior, onde as pessoas vivem até os 100 anos ou mais, não existe no dialeto local uma palavra para aposentadoria. Como assim, Andréia? Não tem previdência no Japão? Sim, tem um sistema previdenciário no Japão, inclusive em Okinawa. Porém, essa ausência linguística reflete uma filosofia de vida das pessoas daquela região. Eles acreditam na continuidade da atividade física e mental para manter a saúde, contrariando a ideia de uma linha de chegada artificial, que é como a gente conhece a aposentadoria por aqui. Agora me conta, aqui nos comentários, você já tem seu Ikigai? Qual é a razão que te faz levantar da cama todo dia, além das obrigações, além de pagar os seus boletos? Responde aqui que eu quero saber. Tá na hora de olhar para dentro e descobrir se você ainda não tem o seu. Combinado? Faz uma forcinha, você vai gostar. É um exercício divertido. Não precisa ter pressa, só não perca tempo. Vá construindo os outros alicerces para ganhar uma vida, para garantir uma vida longa, saudável e próspera. E o Ikigai acaba vindo naturalmente. Eu sei que quando a gente tem os 40 e poucos anos, raramente pensamos em como vamos envelhecer. Porém, eu sugiro que, se você ainda não fez isso, comece agora a pensar com carinho nessa realidade. Mesmo que seja com pequenos passos em cada alicerce, porque você merece chegar aos 80, 90, 100 anos, quem sabe, com vitalidade, viajando, dançando, sendo insuportavelmente feliz. E ó, se você quiser, eu posso te ajudar a construir esses alicerces de um modo personalizado para caber na sua rotina, na sua realidade, de acordo com o seu perfil comportamental. Quer saber como? É só clicar no primeiro link que eu deixei na descrição desse vídeo. Te espero aqui do outro lado, o lado onde ninguém diz, depois eu faço. Um beijo, até o próximo Simples Fique. Tchau!